Olha que interessante, né? Quando a gente fala ali dos alimentos gravídicos, que é a Lei 11.804 de 2008, quem que tem legitimidade para propor? E não é o nascituro. Aqui é errado falar que é o nascituro que teria legitimidade para propor essa ação, mesmo porque, olha lá, o artigo 1º da lei dos alimentos gravídicos, não é? Essa lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e como ele será exercido. Então, o artigo 2º, ele traz a seguinte perspectiva: compreenderão os valores suficientes para cobrir despesas adicionais do período de gravidez, que sejam, né, decorrentes da gravidez, não de outra situação, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentos especiais, né? Talvez tenha que tomar ali suplementos, comer mais de forma mais saudável, assistência médica, assistência psicológica, se for o caso, exames complementares, internações, partos. E aí, olha só, o parágrafo único do artigo 2º. Os alimentos de que trata esse artigo refere-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida. Então, de certa forma, deveria ser dividido isso daí. Laura, isso daí é muito temeroso, né? Porque o suposto pai... mas faz DNA. Não, gente, né? Você fazer o exame de DNA quando o nascituro está aqui no ventre materno, não é mesmo? Pode ser que corra risco, que aquele nascituro corra algum risco, inclusive, né, de virar óbito. Então, nós sabemos, dentre todas essas teorias existentes em relação ao início da personalidade jurídica da pessoa natural, por mais que, via de regra, o Código Civil, lá no artigo 2º, ele adote a teoria natalista, né, a vida começa com o nascimento, mas esse daí é o posicionamento do Código, mas o posicionamento doutrinário majoritário seria pela teoria concepcionista, ou seja, o nascituro, ele tem personalidade jurídica formal, mas ele não tem personalidade jurídica material. Como assim? O nascituro, ele tem personalidade jurídica no que diz respeito à defesa dos seus direitos da personalidade. Mas ele só vai ter personalidade jurídica material, ou seja, aos aspectos patrimoniais, se ele vier a nascer com vida, né? Então, aqui, obviamente, que quem tem legitimidade para pleitear é a mãe. A questão do DNA não pode ser feita, até por conta da proteção dos direitos da personalidade jurídica formal desse nascituro. O DNA só pode ser feito depois que ele nascer. E aí vocês, homens, vocês ficam desesperados, porque se o juiz, olha lá, o artigo 3º foi vetado, o artigo 4º foi vetado, o artigo 5º foi vetado. Aí olha lá o que traz o artigo 6º. Convencido da existência dos indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurará até o nascimento da criança. Bom, mas isso uma mulher falar que, se ela conseguir provar, mesmo ela agindo de má fé, né? Aí olha lá o parágrafo único do artigo 6º. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que se entre com uma revisional. Artigo 7º. O réu será citado para apresentar resposta em 5 dias. E aí a grande questão é que o artigo 8º, 9º e o 10º, e aqui eu quero falar do artigo 10º, eles também foram revogados. E aí você vai me perguntar, Laura, e se, aí é que vem. E se esse pai, esse suposto pai, sabia que aquela mulher estava lá na má fé falando que ele era o pai? Ele pagou alimentos e ele quer uma indenização. Vejam bem, os alimentos, lembram-se do caráter, né? Semana passada a gente estava falando das características dos alimentos. Eles têm caráter irrepetíveis, a irrepetibilidade dos alimentos, ou seja, uma vez pagos, eles não vão poder ser reavidos.
Mas e em se tratando aqui da questão dos alimentos gravídicos, né? Como que tem sido essa saída e como que a jurisprudência vem se posicionando? Olha só. Muitos entendem até que caberia aqui dano moral, tá? Vou passar para o próximo que esse vídeo está ficando grande.